Sobre esse caso, eu converso aqui no estúdio com o psicólogo forense Chouso Abe, para a gente tentar entender o que tem acontecido com a cabeça desses jovens que tem provocado esse tipo de tragédia que a gente vem noticiando, né, Chouso? Boa tarde, bem-vindo. Sim, boa tarde. Novamente uma situação onde choca a nossa sociedade, onde estamos aterrorizados diante de ações como essas que até pouco tempo atrás a gente não via acontecer dentro das escolas, né? Pois é, a minha dúvida era a seguinte: antes não se noticiava muito ou de fato acontecia menos? Eu percebo que o crime ele tem aumentado, ele tem ampliado e ele tem alcançado lugares que até então ele não se encontrava, como dentro da escola. O crime sempre aconteceu. Infelizmente adolescente matar é algo que tem vindo há muito tempo, só que dentro do ambiente escolar isso realmente é novidade para nós. E aí começa a necessidade de começarmos a estudar por que esses eventos estão acontecendo dentro desse local. A violência, quando ela acontece dentro da escola, não é só a escola responsável, mas essa violência vem de fora. É uma situação onde se desenvolve nesse adolescente um conceito onde ele vai resolver uma situação que desagradou, que frustrou ele, de uma maneira extremada como essa. E aí quando a gente vem para a psicologia e a gente começa a pensar sobre desenvolvimentos de moral, de ética, isso é algo muito profundo. Isso não restringe a uma situação pequena, mas é essa comunidade, essa sociedade a qual nós estamos vivendo. Pois é, essa resposta que a gente vê, assim, da população, em específico, no caso aí dos jovens, dos adolescentes, porque a gente viu, não tem muito tempo, aquele caso dos dois que entraram no outro colégio lá, em Suzano, e fizeram aquela tragédia horrorosa. Logo em seguida, a gente teve notícia de casos falsos aqui em Goiás, de alunos que brincaram com uma situação dessa pelo WhatsApp, né? Criando grupo e colocando as pessoas assim aflitas. E outro dia mesmo, semana passada também, teve um outro caso assim de gente que estaria com esse tipo de ameaça. Então, o que está acontecendo? O jovem não está sabendo lidar com a situação e vê uma situação dessa e ainda acha que ele pode fazer igual? Porque a gente vê a tragédia, em vez de pensar assim, nossa, que horror, eles estão pensando, não, vou fazer também. Michele, nós estamos diante de uma situação assim. Parece que o adolescente não está conseguindo mais ser frustrado. Ou quando ele é frustrado, ele reage dessa forma extremada. Uma das questões que nós perguntamos dentro da psicologia é por que essa juventude não consegue lidar com a frustração como nas outras gerações passadas? Porque sofrer bullying todo mundo sempre sofreu na vida. Não, nesse caso ele parece que não conseguiu ouvir um não. Por exemplo, ele está com um comportamento inadequado, a professora repreende, o coordenador fala, ou melhor, eu vou te transferir de colégio. Quem nunca escutou isso na vida de algum colega durante a vida escolar? E aí você vai reagir assim como? O início dessa problemática é algo natural que acontece em todos os lugares. Agora, a forma de lidar com isso, aí nós temos que entender como que a nossa sociedade está ensinando para esse adolescente resolver os seus problemas. Fala-se muito de prender o adolescente, mas a nossa pergunta enquanto estudiosos é o que tem acontecido com a sociedade, o que tem acontecido nesse nosso ambiente que tem gerado nesses adolescentes respostas como essas. Porque essas respostas, elas são geradas a partir dos princípios e valores que você vai adquirindo. E eu fico pensando na família, né? Nessa criança, nesse adolescente, a mãe e o pai desse adolescente, quanto que estão sofrendo em relação a isso, e a responsabilidade não recai apenas sobre eles, recai sobre uma sociedade inteira. Pois ela em depoimento, Chouso, ela falou que já havia falado com o filho para não andar com más companhias. Sim. Aí disse que ele falava que não estava andando com nenhuma companhia ruim, e ela disse que eles têm muita dificuldade financeira, trabalham muito, o pai é pedreiro, enfim. E ela disse que estava com muita vergonha dessa situação, mas ela ainda assim, claro, sendo filha, ela tentou proteger, tentou ajudar ali, que ele ficasse ali escondido nos parentes até ver em que situação. Esse fato dos pais estarem ausentes, porque tem que trabalhar o dia inteiro, você acha que isso de alguma forma está interferindo nessa formação da personalidade, do caráter aí dos filhos que acabam ficando meio que soltos? Sim, o fato dos pais trabalharem sempre foi uma realidade muito grande no Brasil e hoje, antigamente a mãe ainda ficava dentro de casa, né, a grande maioria, mas hoje a mãe tem que sair e os pais geralmente têm 1, 2 empregos cada um para sustentar 1, 2 filhos. E aí entra novamente aquela situação, o que a sociedade diz que precisamos dar para os nossos filhos? E aí precisamos muito dar o material, coisa que nós na nossa infância não tivemos. Nessa busca de dar o material, muitas vezes esquecemos dessa qualidade com os
filhos, e criar filho realmente é algo muito denso, existe um peso muito grande nisso, existe um preço a ser pago para criar um filho, sim, principalmente abdicar das minhas vontades, dos meus desejos enquanto pessoa para atender aos meus filhos. Agora, fala-se muito de tempo de qualidade, com certeza precisamos de tempo de qualidade, mas também precisamos de tempo. Tempo, né? Ela diz que tem 5 filhos, ele é o segundo mais velho. Sim. Olha a dificuldade. Ela disse que ele agia, porque perguntaram se ele já tinha algum comportamento assim estranho. Não, ela disse que era um comportamento normal de um adolescente um pouco rebelde. E essa rebeldia que a gente coloca como natural para os adolescentes. Exatamente. Até que ponto? A rebeldia, ela pode até vir, mas aí, enquanto pais, eu só vou conseguir entender a qualidade dessa rebeldia com o tempo. Não adianta achar que ver o filho 1, 2 vezes por dia, eu vou entender a complexidade dessa rebeldia. Tem rebeldia que não vai fazer mal e faz até parte, mas tem rebeldia que está fazendo realmente toda essa problemática. E, novamente, é um problema social. Isso não é um problema pontual. Porque, olha só, se fosse pontual, já aprendemos esse adolescente e teria, então, que ter sido resolvido, se o problema fosse só o adolescente. Mas não, aprendemos esse adolescente, daqui a pouco está vindo outros casos, ou seja, se não interferirmos nessa sociedade, essa problemática ela vai continuar ampliando, aí achamos que a solução seria só punir. Só punir, está aí o sistema prisional para mostrar o que vai acontecer. Por exemplo, aí ele faz 18, ele é solto. Sim. Né? Aí algum outro jovem que tem problemas assim fala, eu não tenho 18 também, aí a gente vê esse tipo de caso, porque a nossa justiça coloca dessa forma, né? O adolescente, às vezes ele está ali completando 18 e ele não se responsabiliza por uma atrocidade que ele faz. E isso, então, é dentro de casa. A responsabilização dos seus atos começa dentro de casa. Não posso esperar que a escola vá fazer com que o meu filho aprenda valores e princípios básicos. Os princípios básicos a gente aprende dentro de casa. A escola pode reforçar aquilo que existe. Aprender a dizer obrigado, desculpa, por favor, é dentro de casa. A escola reforça isso. Agora, por exemplo, você acha que esse rapaz, assim que ele está perto de completar 18, assim que ele for solto, você acha que ele tem condições de voltar ao convívio social sem oferecer risco novamente? Se tivermos políticas públicas dentro dos sistemas socioeducativos, onde vai trabalhar com esse adolescente, tratar esse adolescente e também com a família desse adolescente, aí sim existe esperança, eu acredito muito nisso. Agora, simplesmente prender, deixar lá dentro e deixar tudo como está, se deixar tudo como está, tudo vai ficar como está e continuar nessa perspectiva que estamos vendo. A gente pode dizer que o rapaz, no caso, ele teria uma índole ruim, tendo em vista que, olha só, ele levou a bronca, foi para casa, já ameaçou falando que não ficaria dessa forma, voltou em seguida, porque normalmente numa discussão é natural que as pessoas fiquem exaltadas, né? Às vezes faz até muita besteira que ela não, em outro momento ela não faria aquilo jamais. Mas ele teve um tempo, ele foi para casa, ele foi conseguir uma arma com uma pessoa que diz que é amigo, ou seja, esse amigo já é, que amigo é esse que te dá uma arma que provavelmente está irregular, para você fazer algo mais errado ainda. Então já tem muita coisa que você vai vendo que às vezes a mãe talvez não estivesse acompanhando de perto, mas é complicado culpá-la também, né? Agora, não tem uma certa maldade nisso? Olha, ele saiu, ele teve tempo, porque passou o momento daquela ira, e ele continuou, tipo, não, vou me vingar e chegar num extremo desse. Isso. O que existe dentro desse adolescente? Como que ele aprendeu a resolver os seus problemas? Eu digo o seguinte, é dentro de casa que nós, enquanto pais, temos condições de medir o tanto de frustração que esse adolescente consegue receber. Esse adolescente precisa ser frustrado dentro de casa para ele aprender a lidar com a frustração. A frustração de dentro de casa, eu, pai, eu, mãe, eu consigo controlar a intensidade. A frustração lá de fora não é controlável, ela vem. Agora, a reação diante disso, que é uma grande problemática, e aí é um problema muito mais amplo, é muito maior do que uma simples índole, porque é muita coisa nesse sentido acontecendo, e o Brasil, infelizmente, Goiás, está tendo esse número cada vez maior de adolescentes dentro dessa perspectiva, onde precisa existir, sim, interferências de profissionais que estudam essa área, interferência da comunidade, interferência da escola, interferência da igreja, interferência da comunidade como um todo. Porque, olha, assim, e mexeu com todo mundo. A comunidade escolar agora, nesse momento, está toda em choque, está todo mundo afetado. Ele deu 2 tiros. Diz que no primeiro tiro, o professor, no caso, o coordenador da escola, na ocasião, caiu e ele deu mais um na cabeça quando ele caiu. Assim, então, é uma coisa muito... É cruel. Cruel, assim, ele tinha uma certeza do que ele queria fazer. Ele queria pelo que mesmo aparenta. acabar, não era assim, tipo, deu um tiro. Nossa, porque
normalmente, acho que a tendência seria para ter um arrependimento, não? Assim, sendo novo, tipo, tô meio de cabeça quente, não? Poderíamos pensar nisso, mas aí entra aquela coisa, o que existe de energia dentro desse adolescente que faz ele querer dar um segundo tiro, né? Os homicídios e assassinatos que acontecem por aí afora, com tantos tiros que acontecem, essa impulsividade, essa questão da pessoa agir conforme os seus instintos trazem, e aí a gente tem que entender a construção desses instintos, a construção desses impulsos, as construções dos valores que conseguem segurar os instintos e os impulsos. Agora, isso não é fácil, isso realmente é muito complexo e que precisa de toda uma gama de profissionais e grande parte da sociedade para intervir nessas situações. Agora, nesse momento, toda a comunidade escolar também vai precisar de um apoio, né? Porque com certeza. O colégio está em luto aí por 7 dias e você acha que eles vão construir assim, vão conseguir construir uma tranquilidade nesse ambiente escolar? Michele, para não ficar sempre com esse pé atrás, esse medo, essa... Não tem como mais voltar atrás. Nunca mais aquela escola será a mesma, aqueles adolescentes nunca mais serão os mesmos, os professores nunca mais serão os mesmos. É um trauma que acontece e que a partir dali precisa existir uma reconstrução. E aí psicólogos e pedagogos precisam sentar e estudar como essa reconstrução pode ser feita de uma maneira saudável, com que não gere um prejuízo cognitivo, mental, emocional, de uma saúde mental ali, né? Naquela comunidade como um todo. Tá certo. Show Zoab, que é psicólogo forense, muitíssimo obrigado por ter estado aqui com a gente e mais uma vez tentado explicar para a gente essas loucuras que a gente vê acontecendo na sociedade. Muito obrigada. Ótima tarde. Obrigado.